Logo em seguida, nós estaremos servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Minha saudação cristã em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma noite estamos aqui para render graça e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Não é um privilégio de você estar sentado aqui, dando glória a Deus, cantando hinos e louvando ao Senhor, quanto muitos não têm essa oportunidade, mas você é livre para fazer isso. Você é livre para glorificar, para dizer amém, você é livre para dizer aleluia. Porque Ele é o centro das atenções, é Deus. O tema que ora acabamos de receber é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas com base, eu estava estudando Jeremias no capítulo 18, a Bíblia vai dizer assim no capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Pastor João, pela permissão, vem aqui por favor. Vamos pregar de dupla hoje, eu e o pastor João. Pastor João, lê o capítulo 18, versículo 1, que diz aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Só isso. Lê o verso 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Farei ouvir? As minhas palavras. No verso 1, quem está falando? O Senhor. E no verso 2? No verso 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Acho que pouco entendeu aqui. Se você estiver boiando, você não vai pegar não. No verso 1 é Deus falando. Ele fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Deus já estava falando com Jeremias no versículo 1. Mas a mesma pergunta que você está se fazendo, por que Deus volta a falar no verso 2, desce à casa do oleiro que eu vou falar contigo, sendo que Deus já estava falando com ele? É porque eu falei, Senhor, porque o Senhor estava falando com ele no verso 1 e o Senhor quer falar com ele de novo no verso 2, já que o Senhor já estava falando com ele? É a pergunta que eu fiz e deve ser a pergunta que você está fazendo agora. É porque Deus, quando quer tratar algo profundo, revelações profundas, Ele precisa que você troque de ambiente. Você não entendeu. Eu vou mastigar para você entender. Às vezes Deus quer te mostrar coisas grandes, coisas maiores, mas na companhia que você está, no ambiente que você se encontra, no colégio, na faculdade, Deus não vai revelar coisas grandes e profundas para você. Às vezes Ele fala, meu filho, desce lá naquele local que tu conhece, na casa do oleiro, deve ser seu quarto, deve ser o seu banheiro, deve ser sua garagem, dentro do seu carro, desce na casa do oleiro que eu quero falar contigo. Eu quero tratar profundezas contigo. E olha aqui no verso 2, você fala, irmão William, o que tem a ver João 3,16 com oleiro, com barro? Você vai ver. Me acompanha. Verso 3, ele diz, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Verso 4, com o vaso que ele fazia de barro se quebrou.
O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso, irmão Jonathan. Irmão Frank, não foi o oleiro que esmiuçou o barro. A Bíblia diz que o barro que se quebrou. Mas a Bíblia também diz, no versículo 6, do capítulo 6, no versículo 7 de Gênesis, fala assim: Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas em Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O barro que se quebrou, o barro que se afastou da presença do oleiro, mas ele desceu das regiões celestiais por minha culpa, por sua culpa. É o barro que se quebra, irmão Gilvan, na mão do seu dono. Não foi o dono que quebrou. Deus nunca quis afastar o barro da sua presença. Foi o barro que se afastou da presença de Deus. Mas ele preparou o caminho. Como Lucas disse, Deus enviou seu Filho amado para morrer no Calvário, na cruz. E ali ele trouxe de novo aquele caminho, um caminho provido para mim, um caminho provido para você, um caminho de salvação. Mas, pastor João Monteiro, se a primeira obra se quebrou, pensa comigo, irmão Valdinei, se ela se quebrou, por que o oleiro continuou fazendo outro vaso com a mesma matéria-prima? Será que esse oleiro não era inteligente? Como é que se o primeiro vaso quebra, eu vou persistir no erro? É porque Deus, irmão, é o oleiro. E Ele nunca vai abandonar aquilo que está quebrado. Porque Ele é Deus, Ele é o oleiro. Ele vai pegar o que se quebrou, é com você mesmo que eu estou falando. Você às vezes vem todo quebrado para a igreja, chorando, se arrastando, às vezes sem família, sem marido, sem esposa. É desse jeito que você se encontra, todo quebrado, destruído. Quando você chega aqui, encontra esses pregadores falando para você: ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para mim. O vaso que se quebrou, mas o oleiro com muito amor. E Jeremias, vem cá olhar, Jeremias. A nação de Israel está desse jeito, vem cá. Mas Senhor, o Senhor já está falando comigo aqui no verso 1. Para que o Senhor quer falar comigo no verso 2? Vem cá, Jeremias, quero te mostrar umas profundezas. Quero te mostrar umas revelações. Jeremias sai do ambiente que ele convivia e foi direto na casa do oleiro. Ele vai ver o que, irmão Mateus? Nada mais que uma coisa natural. Um homem amassando barro e moldando. Isso que era a revelação que Deus ia mostrar para ele. Era ver uma coisa natural. Um homem amassando barro e fazendo vaso, o vaso se quebrando. É ali por trás daquela imagem, por trás daquilo que Deus queria falar assim: e é assim que eu vou fazer com a casa de Israel, se eles voltarem me adorar. Enquanto meus filhos estão glorificando nesta noite, é assim que eu entro dentro do lar deles. É através da glorificação de você que Deus trabalha. Irmão, você que tem que mudar o ambiente. Não é o ambiente que muda você. Não foi a Babilônia que mudou Daniel, foi Daniel que mudou a Babilônia. Não foi o Egito que mudou José, foi José que mudou o Egito. Você que decide como você quer sair dessa noite. Se você quer sair todo quebrado ou se você quer sair feito pela mão do oleiro novamente. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Não é para você estar quebrado. Ele trouxe você para ser renovado nessa noite. Na mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus. Parágrafo 110. Não há nada presente, nada no futuro, nada, nem fome ou perigo que possa alguma vez nos separar daquele amor de Deus que está em Cristo. Quando um homem é nascido do Espírito de Deus, ele não é mais uma criatura do tempo, mas ele é uma criatura da eternidade. Amém, diz irmão Brana. Ele passou da morte para a vida. Ele passou do elemento tempo que estamos vivendo para a eternidade. Ele nunca pode se perder, diz irmão Brana. Você pode estar do jeito que você está, mas quando Deus te achou, Ele te achou para sempre. Que Deus te abençoe.
muitos de nós que aqui estamos, desde o primeiro